Estamos iniciando mais um programa Rider Safety Condução de Excelência. Queremos agradecer a presença do Ronaldo e da Catilene que estiveram conosco no programa anterior. Queremos agradecer a Adotesc e ao Idetran, os nossos patrocinadores. E no programa de hoje nós teremos a entrevista com Pablo Nunes, vice-campeão brasileiro no Superbike categoria Evolution. No programa de hoje, o Pablo Nunes vai nos contar a respeito do falecimento dos dois motociclistas no ano de 2019, na pista de Interlagos. Vai comentar a respeito da saída da Honda e da Yamaha do campeonato e também da interdição do Autódromo de Interlagos. Portanto, o programa de hoje será um programa diferenciado. Nós teremos um bloco único com Pablo Nunes contando para nós todas essas novidades. Agora nós vamos para o nosso break comercial e retornamos com Pablo Nunes. Usar o celular enquanto dirige é muito perigoso. Poucos segundos de distração podem significar uma vida. Esqueça o celular quando está dirigindo. Assim você ajuda a evitar acidentes. Juntos por um trânsito melhor. Uma campanha Adotesc e Idetran. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br. Estamos apresentando o Rider Safety Condução de Excelência, um programa para você, motociclista. E hoje nós temos aqui a presença de Pablo Nunes, um piloto catarinense de moto velocidade da Superbike Brasil, na categoria Evolution, e o atual vice-campeão brasileiro da categoria. Pablo, muito obrigado pela presença, nos orgulha muito ter um catarinense ocupando esse espaço, esse posto aí. Nós conversamos anteriormente e você me disse que é residente em Palhoça, né? Sim. Por acaso eu também resido nesse município, a gente vai se tornar a capital do estado, né? Sim, em breve a gente vai chegar lá. E parece que tem outros pilotos de Superbike lá que também residem no município de Palhoça, né? Nos conta um pouquinho essa história aí, a história desses companheiros de labuta na moto velocidade. Claro. Primeiro, boa noite aí, galera. Agradeço pelo convite do Roberto. E é o que a gente estava conversando aqui antes, Roberto. Palhoça é um celeiro aí de pilotos aí de Santa Catarina. A gente tem o Guilherme Neto, que foi tricampeão brasileiro, se eu não me engano, na categoria Master, acima de 45 anos. A gente tem o Peterson, que foi vice-campeão também na categoria Stock, que é as motos menos preparadas. E a gente tem um outro piloto de Florianópolis, dois em Florianópolis, que é o Edson Luiz, o Mamute, também todo super conhecido aí nas mídias sociais, todo um piloto de excelência também, e o Felipe Comerlato. Que o Felipe Comerlato, ele foi campeão e eu fui vice-campeão, dois catarinenses aí na moto velocidade. A gente, aí vamos dizer assim, aos trancos e barrancos faz frente para os paulistas, para o pessoal do Nordeste e para o pessoal mineiro e vamos embora. Você compete pela equipe Motonil. A Motonil é de Araras, São Paulo. Tem alguma equipe catarinense, genuinamente catarinense ou daqui que compete no Superbike ou não? Atualmente não, Roberto. Já teve no passado. A gente fez o ano passado teve se eu não me engano, acho que era Pro Racing Team. Eu não corria, mas tinha os pilotos catarinenses, correram o brasileiro ano passado. E em 2015 a gente fez essa aventura. Eu te falei que eu corria pela JC Racing, que é a equipe oficial da Kawasaki. E eu tive um convite de alguns amigos meus e a gente se aventurou em montar uma equipe de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de 2015. Então a gente foi meio que bandeirante assim da moto velocidade, sabe? Um pouco sem estrutura e até lembra um pouco do tempo da Copersucar lá, do Emerson Fittipaldi. E a gente tentou
e infelizmente a coisa não andou pela falta de recursos, pela falta de apoio do nosso estado, e terminou o ano de 2015, a gente foi super bem, o meu companheiro de equipe ficou em 3º lugar no campeonato, ou 4º lugar, se eu não me recordo, eu fiquei em 6º lugar no campeonato, mas a gente decidiu encerrar as atividades porque ficava muito custoso para todo mundo, sabe, como para piloto, para o pessoal do staff, então a gente achou melhor cada um seguir o seu caminho e acabar com a equipe nossa que a gente tinha de Santa Catarina, que era a SBK Motor Racing. Nessa questão de estrutura de equipe, qual é a necessidade de estrutura que se tem para ser um piloto na motovelocidade no Superbike? Ou melhor, a estrutura que você tem hoje dentro da tua equipe, como é que ela é composta? Mecânico, engenheiro, como é que isso funciona? Quantas pessoas, como é que isso se dá? A minha equipe, eu acho que hoje gira em torno de 25 pessoas na equipe. Então, a minha equipe tem de engenheiro mecânico, a técnico em suspensão, o mecânico. Então, hoje tudo funciona, as motos hoje, então baseado, assim, o pessoal fala, vamos preparar a moto. Hoje a preparação de uma moto de competição é totalmente diferente, porque os motores evoluíram tanto, que hoje, vamos dizer assim, que o que demanda na moto chama-se eletrônica. Então, hoje o básico é você ter um engenheiro para comandar a eletrônica da moto. O pessoal aí que é um pouco leigo, o que é a eletrônica da moto? É a atuação do controle de tração, freio, motor e etc. N coisas que a central, que é a ECU, que a gente chama, ela distribui isso para a moto. Então, a minha equipe é feita comigo, né? Trabalham 2 mecânicos, um engenheiro e 2 técnicos de suspensão, com os outros pilotos também. Às vezes um engenheiro, dependendo da formação e de patrocínio e coisa, um engenheiro atende 2 ou 3 pilotos. Mas vamos dizer assim, que os pilotos de ponta, cada um tem o seu engenheiro. O engenheiro de pista, que é o engenheiro mecânico, né? E tem os mecânicos, que é o pessoal ali que faz a mão de obra. Tira motor, abre motor, faz esse tipo de coisa. Os outros tocam pneu, trocam roda e assim sucessivamente. Cada um tem seu staff. A gente está acostumado a ver na grande mídia, na TV aberta, história de vários pilotos, Fórmula 1, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello e pessoas expoentes, né, dentro do automobilismo. E o que nos conta é uma história que esses caras começaram muito novos, né, no kart ainda como criança. Como é que isso se dá dentro da motovelocidade? Como aconteceu isso na tua vida? Começou como pequeno ainda e como é que isso se dá nos teus companheiros, no pessoal que concorre contigo lá? Na motovelocidade, pela forma correta, é como você disse. O correto é você começar pequeno e ir galgando as cilindradas. Então, hoje o Superbike Brasil disponibiliza uma categoria que é a Honda Junior Cup, que é com crianças a partir de 8 anos. Você faz essa categoria, assim sucessivamente você sobe para 300 cilindradas, da 300 para 600 e das 600 para 1000. E a gente, aqui no Brasil, falando por mim, pela maioria dos pilotos, a gente começa um pouco tarde. Eu comecei bem tarde no esporte, sabe? Então, isso já te limita a você buscar alguma coisa para fora do país. Eu até em 2017, início de 2017, eu tive um convite para correr o campeonato espanhol, só que foi passado orçamento para mim, é totalmente surreal. Sabe que para eles lá, foi passado em torno de 400 mil euros para correr uma temporada inteira lá. Então você multiplica por 5 isso aqui, então totalmente inviável para a gente, né? E a maioria dos pilotos hoje no Brasil começa um pouco tarde, assim, que hoje que eu digo que estão na categoria máxima, sabe? Com raras exceções. Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, né? Então a minha carreira já não está assim, vamos dizer que ela está do meio para o final já. Como a maioria dos outros pilotos, mas o correto é fazer a formação como você mesmo salientou. É começar de pequeno e ir galgando, e a gente tem como é que eu vou te dizer, nesse exemplo que você citou, a gente tem o Eric Granado aí também, que começou criança, que hoje é o grande expoente do Brasil mundialmente, e a gente tem os irmãos Kawakami, que é o Tom e o Macon, que também estão correndo lá fora. Eles começaram de criança. É assim mais ou menos que funciona. Você começou a tua história no Superbike, ela não é tão longa assim, ou já tem uma trajetória. Como é que foi essa tua partida, esse início no Superbike? O Superbike é um campeonato que existe há 10 anos, que hoje é o maior campeonato das Américas, né? Mas há alguns anos atrás, de 2011, que eu vou tentar explicar para vocês, o Superbike hoje existe uma briga muito grande com a CBM. Certo? Porque a CBM, infelizmente, ela não representa em nada a motovelocidade hoje, em nada. Até se você quiser, só fazendo um paralelo aqui à nossa conversa,
É tão absurda a administração da CBM hoje que se você entrar no computador hoje ali e digitar e você quiser uma carteira de piloto Pro, você paga 200 e tantos reais lá e dá o teu endereço, eles te mandam. Então, para você ver o nível da CBM que está hoje, né? Totalmente deixa os pilotos órfãos, os campeonatos órfãos. Então, o que é que o Superbike fez? O Bruno Corano, que é o manager do Superbike, criou uma liga paralela. Então, e essa liga chama-se Superbike Brasil, que é onde todas as equipes de ponta estão, os pilotos de ponta estão, e a CBM tem um campeonato hoje que é pouco representativo. Corre, acho que em Goiânia ou em alguma outra pista, mas, vamos dizer assim, virou um campeonato regional. E como eu comecei, foi assim, Roberto, o Superbike, como eu estava falando, tem há mais de 10 anos, e antigamente tinha o Moto 1000 GP. Esse campeonato era chancelado pela CBM. Só quem era o manager desse campeonato era o Gilson Scudler, não sei se tu já ouviu falar dele, o cara foi N vezes campeão brasileiro, correu no Mundial, então tinha esses dois campeonatos paralelos no Brasil, que era o Moto 1000 GP e o Superbike Brasil. O Moto 1000 GP perdurou até 2015, onde eu corria e a maioria dos pilotos que correm hoje no Superbike corriam lá, pelo fato de ser um campeonato homologado pela CBM, que à época tinha um suporte bom, não é o que é hoje. A Petrobras era o patrocinador master desse campeonato. E com a crise que deu de 2015 para 2016, eles resolveram extinguir, a Petrobras saiu de patrocinador do campeonato, e a maioria dos pilotos e equipes maiores e equipes oficiais, Honda, Kawasaki, Yamaha, foram todos para o Superbike Brasil, que se tornou o campeonato que é hoje, né? Que se tornou o 5º maior campeonato do mundo. É mais ou menos assim, a minha trajetória no Superbike começou assim, de 2015 para 2016, eu e vários outros pilotos migraram para lá. Na época você já corria pela Motonil, como é que funcionou? Não. Atualmente você está na Motonil. Atualmente mas as equipes anteriores, quantas foram e quais foram? Eu comecei em 2000 e... Contar minha trajetória para você rapidinho. Eu comecei em 2013 correndo sozinho, tá? Pegava minha moto, independente. Pegava minha moto, botava na carretinha, tenho grandes amigos meus aqui de Palhoça, que é o Juliano e o Círio, que tem uma oficina aqui de alta performance. Eles preparavam a minha moto e eu ia com um ou com o outro e botava na carretinha e comecei, vou correr o Campeonato Paranaense. Comecei a correr, fui ganhando experiência, fui me dando super bem no Paranaense. E quando eu cheguei no final de 2014, eu tive um convite da JC Racing, que à época era a equipe oficial da Kawasaki, para correr pela Kawasaki as 500 milhas Brasil de 600 cilindradas. E assim aconteceu. Corri pela Kawasaki em 2014, as 600 cilindradas, as 500 milhas, ganhamos o 4º lugar. Corri mais algumas etapas pela Kawasaki, equipe oficial, e em 2015 a gente resolveu formar essa equipe aqui de Santa Catarina com o suporte dessa equipe. Então a gente formou meio que uma equipe satélite da Kawasaki. E daí começamos a correr com todas as etapas valendo em 2015. E daí, em 2015, a gente correu pela SBK Moto Racing, como eu falei. Em 2016, eu tive o convite da Motonil para integrar a equipe, que era um piloto espanhol que chama-se Nico Ferreira. Ele sofreu um acidente à época e não pôde mais correr o ano inteiro, e eles me chamaram para substituir ele. Eu entrei no lugar dele e estou lá desde então. Legal. E me diz uma coisa, hoje a Motonil conta com quais patrocinadores? Quem são eles? Os patrocinadores masters da Motonil hoje são a Motobat, que é uma empresa de bateria americana, né, que é a sede em Nashville, e tem o Grupo Souza Lima, que aqui no Brasil, aqui no Sul não é muito difundido, que é um grupo que fomenta esse tipo de serviço, administração de condomínio, segurança, e é um grupo muito forte. E daí temos a Motul também, que patrocina a equipe, temos a BSB, que é uma empresa de carros blindados de Brasília, temos a AP Racing, que é uma marca de pastilha bem forte no mundo, e temos a CZ Chains, que é uma marca de corrente que patrocina a gente também. Isso aí envolve motocicleta. Qual é a marca da motocicleta? Como é que vocês chegaram nessa situação? Qual é a motocicleta que você já correu no passado e está correndo hoje? Marca. E como é que isso se dá, essa transição? Certo. A nossa equipe é uma equipe multimarcas, entendeu? Ela não é uma equipe oficial de uma marca X. Então, a equipe dá liberdade para cada piloto acertar com a marca que quiser. E ela dá o suporte para a moto que você for pilotar. Então, hoje a nossa equipe é composta por 2 Suzukis, que corre 2.000 cilindradas, que corre eu e o Rodrigo de Giovanni, que é um piloto de São Paulo,
corre e o Max Girardot, que é um piloto uruguaio, que corre de ZX10, e corre 2.600 também, que é o Gustavo Silveira, que eu esqueci de citar, que também é um outro catarinense que foi campeão brasileiro ano passado, e corre 2 Yamahas R3. Então a gente viu ali umas fotos, vocês estão vendo aí algumas fotos da equipe, né, que compõe ali, estava junto contigo no grid de largada. Sim. E depois mais algumas fotos aí de essa foto é de provas. 2017, essa foto é desse ano. Foto já desse ano, sim, né, com o patrocinador atual. Sim. E é mais ou menos assim que funciona, Roberto. Então, cada piloto tem essa diretriz para seguir e a gente funciona a equipe mais ou menos desse jeito, diferentemente de uma equipe oficial, né? Uhum. Então, eu corri 2 anos de Yamaha com a R1, que é uma moto espetacular também, e a Suzuki me procurou, a gente conversou e a gente fechou esse contrato por 2 anos, que seria 2019 e 2020, com essa moto que atualmente que eu estou correndo aí. Você sendo piloto profissional, tua profissão é essa, você sim, é piloto, você sim. sobrevive disso, então você é funcionário da Motonil, mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos, eu vou tentar te explicar assim, hoje no Brasil eu acho que talvez 5 ou 6 pilotos vivam exclusivamente da moto velocidade. A grande maioria dos pilotos tem alguma atividade paralela, que é o meu caso, que é o caso da grande maioria. Mas assim, eu me dedico, vamos dizer que 90% à preparação disso. Então funciona como? Assim, você ganha, eu pelo menos assim, eu ganho por resultado. Então, se eu tirar o 5º lugar, eu ganho X, se eu tirar o 3º lugar, eu ganho Y, se eu tirar o 1º lugar, eu ganho outro tanto. E ganho um fixo por mês, que é um salário para se manter. Mas vamos dizer assim que hoje eu e a grande maioria não vivo exclusivamente da moto. Eu tenho outras atividades que me geram renda, mas o meu tempo e me dedico para a pilotagem, até porque não tem como você conduzir uma moto dessa potência sem você estar preparado fisicamente, mentalmente. Então a gente tem toda uma equipe por trás que me ajuda a galgar esse preparo, tanto mental como físico, para as corridas. Porque acho que todo esporte de alto rendimento está partindo para isso, né? Você Sim. tem um valor fixo que mantém as tuas necessidades básicas, né? Sim. E cada resultado que você vem apresentando vem um valor agregado a isso. Sim. Ultimamente a gente tem visto isso no futebol também, né? Sim. Então, dependendo do resultado, participações em jogos e tudo mais, o jogador acaba recebendo bonificação em função do resultado que ele apresenta em campo, né? Sim. Então, você consegue explorar mais isso, né, do atleta de alto rendimento. Então, tenho um contrato de 2 anos, estou garantido Sim. por 2 anos. Não, se você quer ganhar o que realmente você merece, você tem que ter resultado. Desempenho, né? Desempenho, exatamente, desempenho. Né? E me diz uma coisa, quantas equipes competindo no Superbike? Tem muitas hoje. O Superbike hoje, tanto com todas as categorias, Roberto, tem beirando 400 pilotos. 400 pilotos? Isso pegando desde a Honda Junior Cup, que é a categoria de iniciantes para crianças, indo da 300 para 600 até a 1000 cilindrada, aí tem beirando, juntando todos os pilotos, quase 400 pilotos. Então é muita gente, assim, para você ter uma ideia, hoje o Superbike hoje gera em torno de 5.000 empregos diretos. Então é um evento muito grande, sabe? E assim, não é à toa que se tornou o 5º campeonato do mundo, né? Então é um campeonato bem consolidado, bem difundido hoje. E a gente até estava conversando aí antes de começar o programa, em Interlagos a média de público deu a penúltima deu quase 65.000 pessoas. É muita gente no autódromo, entendeu? É que aqui no Sul, Roberto, esse tipo de informação demora um pouco para chegar, sabe? Mas assim, do Paraná para cima, o esporte é super assim, conhecido e bem desenvolvido. Eu acho que o que falta aqui para a gente é estrutura para isso. Sim. Porque se a gente tivesse uma estrutura, uma competição do Superbike acontecendo em Santa Catarina, a visão já seria outra, Com certeza. Né? Então você estaria mais próximo de acompanhar isso, até porque eu quero ir assistir, eu quero participar e eu quero saber como o campeonato está funcionando. Exatamente. E aí você cria a identidade com o piloto e você passa a acompanhá-lo. E acompanha a carreira e é assim que acho que é feita a vida do esportista. Né? Aqui em Santa Catarina, sim, Roberto, é um estado que a gente ama daqui, assim, para você ter uma ideia, para a gente começar te responder essa pergunta que você fez, hoje eu sou federado por São Paulo. Se tu olhar minha carteira de piloto, hoje vai lá, tá
Pablo Nunes, da equipe do Motonil São Paulo, porque é de lá que deriva meu patrocínio, que gera todo o dinheiro que sustenta a minha equipe e me ajuda de certa forma, né? Então, Santa Catarina é um estado carente disso, e isso assim já é uma conversa de longos anos que se vem se debatendo, sabe? É um estado que não é voltado pro esporte a motor. E é um celeiro de grandes pilotos aqui. Então, tanto no motocross como na motovelocidade, quanto no automobilismo, é um grande celeiro de pilotos que não são conhecidos aqui. Então isso gera o quê? Gera falta de patrocínio, porque é como você referendou. Diz assim, pô, a empresa X não vai patrocinar o piloto de Santa Catarina, por quê? Porque qual é o nicho de mercado dela? É Santa Catarina. Então se o cara não aparece aqui, não tem por que investir nele, entendeu? Então a gente sofre muito com isso, sabe? Ao contrário de São Paulo, dos pilotos de São Paulo, de Minas Gerais, Paraná, que as empresas grandes estão lá e investem nele. Então assim, tudo para o piloto de Santa Catarina tentar chegar num Superbike Brasil, por exemplo, ou num campeonato de âmbito nacional, cara, você tem que remar muito, cara, você tem que, assim, ó, hoje a gente aprendeu o caminho das pedras, mas eu perdi muito dinheiro, acreditei em muita gente errada, entendeu? Fiz muita coisa que não precisava ter feito, um gasto que não era necessário, para aprender justamente em quem você deve confiar, em quem você deve mirar. Então você não tem um respaldo num contexto do pessoal aqui de Santa Catarina para apoiar o piloto, então, nesse sentido, entendeu? Então a gente é muito carente nisso aí, infelizmente. A gente estava comentando aí também agora há pouco, a grande esperança nossa era esse autódromo que era para ser feito no Beto Carreiro, que virou em nada, ninguém sabe, né? Era de iniciativa privada, porque era um lugar sensacional, porque o que o pessoal faz o estudo? É a hotelaria, é a hospedagem, é o aeroporto perto, então ali comporta tudo isso e a gente acreditou mesmo que ia ser feito. Acabou morrendo na casca e infelizmente Santa Catarina mais uma vez ficou carente aí de um autódromo, ao contrário do Rio Grande do Sul, que tem 4, e do Paraná, que tem 3, né? Então, infelizmente, é isso. Me diz uma coisa, no Superbike Brasil, quantas categorias existem no Superbike? Hoje a gente tem a categoria Pro, né? A categoria Extreme, que é junto com a Pro, e depois vem a categoria Evolution, que é a minha, e depois da Evolution vem as subdivisões dessa categoria, que é a Evolution 1000, que é a Light e que é a Stock. Essas são, falando só das 1000 cilindradas, né? Depois tem as subdivisões das 600 e da 300, respectivamente. Mas são essas categorias que englobam o Superbike Brasil. E são divididas através de experiência do piloto e tempo de pista. Tempo que eu digo é tempo de volta. Então, o piloto tem que atingir o índice X para andar na Evolution e assim sucessivamente nas outras categorias. Para a gente fazer essa entrevista, eu não conhecia muito a estrutura do Superbike Brasil e eu fiz uma pesquisa a respeito disso, das categorias, né? Então vamos dar uma olhadinha ali, o que a gente achou no site do Superbike Brasil a respeito disso, né, das categorias. Então nós temos lá o Superbike, né, que dividido depois em duas categorias, que seria a Pro, que vocês chamam, né? Sim, a Pro e a Extreme, a Evolution, a Light e a Super Sport, né? Certo. Depois, na Superbike Extreme, as situações delas ali, elas têm as equipes de fábrica, né, que é a principal categoria, elas são multimarcas de 1000 cilindradas, a preparação da motorização é livre. No site nós encontramos a informação de que a idade mínima é de 15 anos, né? E a divisão das categorias é justamente o que você vinha falando, que é por tempo. Exatamente. Né? Então, dependendo do rendimento do piloto, ele vai estar na Pro ou ele vai estar na Extreme, não é isso? Exatamente. Na Evolution, então, nós temos uma categoria já voltada para pilotos que estão evoluindo, né, no Superbike, né? Sim. Na Superbike Light, mas ainda não se enquadraram no Superbike. Certo. E ela engloba as multimarcas de 1000 cilindradas, com preparação de motor livre, né, ou toda a suspensão tudo livre, tempo de pista em Interlagos de entre 1,34 e 1,44. 1,38. Desculpa, 1,38 e 1,44. Sim. E a idade mínima de 15 anos. Isso aí é o que está no site. A gente certo. Não tem essa informação, você não viu nenhum piloto dessa idade competindo lá. Não vi. Né? Então, possivelmente, possa ter alguma não atualização no site. Né? E a obrigatoriedade do Evolution é que você tem que competir também na categoria Light. É o que está no site. Certo. Você acaba competindo duplamente nas duas categorias.
E no site nós não encontramos nada, tem uma outra categoria também? Super Sport. Como é que funciona o Super Sport? Eu vou tentar te explicar assim, eu acho que está um pouco desatualizado ali as informações do site Superbike. Obrigatoriamente você não precisa correr nas duas categorias, na Evolution e na Light, certo? A Evolution é a preparação para o pessoal do programa entender assim, ó, das motos da Superbike Pro e da Evolution é a mesma. A gente anda com o mesmo pneu, a mesma preparação, é tudo a mesma coisa as motos. Talvez a Pro tenha um pouquinho mais de preparação no motor, mas são mínimas as coisas. Essa categoria Evolution foi criada justamente para o pessoal que tem o índice para correr na Pro, mas vamos dizer assim que não tem o suporte financeiro para correr em tal categoria. Essa é a explicação. E a categoria Light, ela não faz parte da Evolution. A Light são pilotos assim com... Como é que eu vou te dizer? Com menos experiência. Estão tentando chegar lá. Estão construindo a carreira. Estão construindo a carreira. O próprio nome já diz Light. Estão tentando chegar lá para correr numa categoria Evolution e depois, subsequentemente, na Pro. E a Super Sport é uma categoria de 600 cilindradas também, que é dividida entre Pro e Pro Extreme, que é o mesmo grid, as duas largam juntos. E a preparação da Pro é bem mais consubstancial do que na Extreme. Então, a gente está falando de 600 cilindradas isso, né? Então, é uma preparação bem mais consubstancial que a Extreme, mas são grids, são largam do mesmo grid, só que também é a divisão de tempos. Então, para você andar na Pro, você tem que ter um tempo X e na Extreme também. Então, é essa que faz essa divisão. Então, a direção do Superbike analisa o desempenho do piloto. Então, não adianta o piloto chegar lá e dizer, eu quero correr na Pro. Não, eles vão lá no histórico de voltas do piloto. Você não tem condições porque você não atingiu o índice para correr na Pro. É assim que funciona. Tá, então, por exemplo, se eu corri em 2018 e eu tenho índice para correr na Pro, eu posso correr na Pro? Pode. Tá, mas e se durante a temporada de 2019 o meu resultado não tem sido bom? Eu rebaixo de categoria ou continuo na Pro naquela temporada? Não, você continua na Pro porque assim, eles não tiram uma volta só rápida. Sim. É uma constância de voltas. Então eles vão estudar o teu histórico. Então assim, não adianta, por exemplo, usar eu como exemplo o Pablo. O Pablo foi lá e virou uma volta de 1,41. Pô, em 41 tem índice, mas foi uma volta só. Então, se ele virou uma volta de 41 e virar as outras voltas de 46, automaticamente ele não se qualifica para a categoria seguinte, que seria a Pro, no caso que a gente está falando. Então, é assim que é feita essa análise. Não é por uma volta rápida só, é pelo histórico de voltas do piloto. É porque a minha pergunta se dá na seguinte forma. Em 2018, o Pablo foi vice-campeão catarinense. Certo. Pô, foi lá e mandou bem, matou a pau, né? Só que o que acontece? O Pablo teve uma queda fora ou algum problema de saúde e esse ano o rendimento dele não está como deveria acontecer. Certo. Entendeu? Algum ajuste mecânico, algo fez com que ele não tivesse o mesmo rendimento de 2018. Sim. Então ele está correndo em 2019 na Pro, mas o rendimento dele não é de Pro. Certo. Então o Superbike te chama e faz vir para outra categoria ou não? Você mantém a categoria, só que o teu resultado para 2020 talvez não consiga correr a Pro. Não, você se mantém na categoria, porque como eu te falei, Roberto, assim, vou usar o meu caso, por exemplo. O que aconteceu? O ano passado eu fui vice-campeão brasileiro, eu corria de Yamaha R1. Então é uma moto que a gente vinha desenvolvendo há 2 anos já, entendeu? Então, como todo desenvolvimento começa, tem começo, meio e fim. Exato. Então a gente conseguiu o ápice de rendimento dela em 2018. Sim. Então eu atingi o índice para correr na categoria que eu corro. Esse ano eu mudei para a Suzuki e a gente está desenvolvendo a moto. Então eu ainda não consegui atingir o meu melhor desempenho, mas eu tenho um histórico de 2016, 2017, 2018 que me qualifica a estar ali, entendeu? Legal. Então não é só o tempo momentâneo, porque vamos dizer assim, o Roberto, esse ano ele não está bem, mas ele tem condições técnicas para estar ali. Então por que ele não está ali? É porque o equipamento ou enfim, N coisas não estão contribuindo para que isso aconteça. Mas uma vez isso acontecendo, ele tem qualificação para fazer e está ali. É assim que é feita a análise. Quem está lá dentro sabe como funciona. Sim. Mas tem muita gente que tem vontade de estar lá e não sabe como funciona. Sim. Então, por isso essa questão essa troca de informação, para que a gente possa dar subsídio para quem deseja e tem um sonho de estar concorrendo lá, que ele possa se estruturar para que chegue a esse nível e seja aquilo que você falou, você está do meio para o fim. Sim. Nós temos que ter uma geração nova aí para representar o motociclismo de Santa Catarina. E o que a gente quer é que você nos assista, que você tenha condições de construir a tua carreira no motociclismo.
Se você gosta de velocidade, não é na rua, não é na estrada, não é na rodovia que você vai fazer isso. Você tem que fazer isso num autódromo. Então você tem que ser responsável por isso, você tem que ter equipe, você tem que ter qualificação para que nada aconteça e você tenha uma vida longa no motociclismo. Fica aí a nossa dica. O Superbike Brasil, olhando no site, são 10 etapas no Brasil todo. Sim. A maioria das etapas em São Paulo, são 7 etapas em São Paulo. Aí depois tem uma Goiânia, se eu não estou enganado, Curitiba e Londrina. Né? Então 2 no Paraná, 1 em Goiânia e 7 em São Paulo. Certo. Isso se deve a quê? Lá Interlagos é o melhor autódromo ou é a questão financeira mesmo que entra em jogo aí? É isso aí, Roberto, assim, é uma grande discussão entre o campeonato e os pilotos. O que foi passado para nós pilotos? O Brasil, no início de 2016 para frente, entrou numa grande crise, assim, sabe? Então, o que foi dito? Claro que todo o esporte motor ele é custoso, ele demanda muito dinheiro. Só que essa demanda sobrecarrega muito com a logística. Entendeu? Então, assim, você pega por base a minha equipe. A minha equipe é caminhão, é cozinheiro, é mecânico. Então, para você sair de São Paulo para correr em Santa Cruz do Sul, são 1.800 quilômetros. Então, o que foi feito? Foi feita uma reunião, isso os pilotos não participaram, com os donos e chefes de equipes, com os patrocinadores, com Honda, Yamaha, Motul, enfim, essas marcas que são patrocinadores master do campeonato. Em razão dessa logística dispendiosa, fazer a maioria das etapas em Interlagos, entendeu? Então, por isso que está esse monte de etapas em Interlagos. Mas muito longe apesar de Interlagos ser um autódromo seguro, está muito longe ainda do ideal, sabe, por assim dizer. Então, é um ponto que eu particularmente não concordo, entendeu? Que eu acho que o campeonato tinha que visitar mais as outras praças, mas enfim... Esse é o grande argumento e também foi passado para a gente que os patrocinadores, a visibilidade de São Paulo, exigem isso, entendeu? Uhum. Então, a visibilidade de uma corrida em Interlagos não é a mesma, por exemplo, em Londrina ou em Campo Grande. Então, as empresas que colocam dinheiro no campeonato exigem essa visibilidade, até para estar chamando convidados, enfim, tudo facilita. E a maioria das equipes do Superbike, a grande maioria, é de São Paulo. Então, é um conglomerado de fatores que fizeram que esse ano fossem as 7 etapas lá em Interlagos. A tua equipe participa com pilotos em quantas categorias e quais elas? Todas as categorias. Em todas as categorias? Desde a Junior Cup até a 1000 cilindradas. Então a gente pode dizer que é uma grande equipe do Superbike Brasil. É uma grande equipe, tem 10 motos a minha equipe. É uma das 3 maiores do Brasil hoje, é a Motonil. E ela participa desde a Honda Junior Cup com o piloto Cauã até comigo nas 1000 cilindradas, comigo, com o Rodrigo Giovanni, com o Max Girardot, que é uruguaio, que é um piloto fantástico também, nas 1000 cilindradas, passando pelas 600 e pelas 300 também. As provas, as largadas, vamos dizer assim, elas são divididas por categorias. Certo. Você já explicou pra gente que a Pro e a Extreme competem junto na mesma largada. Exato. As outras categorias, como é que funciona? Existem alguma competição de categorias semelhantes ou parecidas, mas que competem em categorias diferentes que largam junto? Sim, existem. Existem o grid da Pro e da Extreme, como você mesmo referendou, e depois tem o grid da minha categoria, que é Evolution, que vamos dizer assim, que é a categoria chave. E dali, da Evolution, larga a categoria Evolution 1000 junto, a Light, que eu quero só explicar para a gente, é que não larga motos de 600 e 1000 cilindradas. Sim, todas as mesmas são cilindradas, mas a categoria é a mesma. São subdivisões de categoria. Isso, com a mesma cilindrada. São a mesma cilindrada, categorias diferentes. Exatamente, e com preparações diferentes, entendeu? Então, por isso que na corrida, quando o pessoal assiste, o pessoal da Evolution desponta, é porque são motos mais preparadas, com outro pneu. A gente, por exemplo, corre de pneu Slick, a categoria Light corre com o pneu Super Corsa, que é um pneu frisado, que o desempenho é um pouco menor, né? Então, são esse tipo de subdivisões. Então, larga a Evolution 1000, larga a Stock e larga a Light. Isso é um grid da 1000. Na 600, larga a Super Sport Pro e Extreme. E na R3, que é a Copa R3, que é uma categoria que a Yamaha subsidia, patrocina, né? Larga todas as motos num grid só e a Honda Junior Cup também é um grid só, mas daí são categorias monomarcas que a gente chama, com preparação restrita
todas R3, e a Honda Junior Cup são todas CG 160 cilindradas com preparação do campeonato. Só para a gente fazer uma analogia para o pessoal entender, é como se fosse uma maratona, né? Sim. Entendeu? Então tem a maratona masculina e tem a maratona feminina. Aí depois, dentro da maratona masculina ou feminina, tem as categorias de idade. Tem Exatamente. os atletas de ponta, a largada é um pouquinho diferente, e depois vem as categorias por idade, né? Sim. E isso, o resultado, a gente vai ficar sabendo só lá no final, né? Exato. Então é interessante a gente ficar sabendo disso, porque de repente o pessoal fica olhando assim, pô, esse cara não corre nada, o outro já deu 2 voltas em cima dele. Sim. Esse cara não corre nada, vou eu correr lá. Aquela história que a gente estava conversando aqui, né? Sim. Piloto de sofá, Sim. né? Não, eu faço melhor que ele, só que não entende que são motos com preparações diferentes, né? Que competem em categorias diferentes, o resultado tem que ser diferente, não pode ser de outra maneira, né? Exatamente. Então, quando você está olhando isso aí, o cara está andando rápido demais, isso, aquilo, pô, é um Ayrton Senna, deu uma volta em cima do segundo colocado, né? Sim. Não, são categorias diferentes, é só para a gente entender isso. E eu também precisava entender isso, de repente você fica olhando assim, caramba, esse cara não acelera, o que que houve? Está com a roda presa, que é o que o pessoal costuma chamar, né? A gente, desculpa te interromper, Roberto, perdão, mas a gente, é muito legal o programa, porque são várias pessoas que me fazem a mesma pergunta que você acabou de abordar. Ah, mas eu não entendo, assim, porque é justamente porque aqui a gente está muito, assim, tá muito de fora do esporte, mas quem vê a primeira vez é um pouquinho complicado de entender, mas a partir do momento como você bem referendou, você entende muito bem que está lá o piloto Pablo Nunes, categoria Evolution, o piloto fulano de tal, categoria Light. Então, na própria corrida, eles vão dando a posição do piloto na categoria e na corrida, que é a posição geral, né? Então, isso, depois que fica esclarecido, isso é muito fácil de tu entender. Se não acontece esse tipo de situação que tu referendou. O cara tá levando uma volta lá, o cara não anda nada, mas é outra categoria, é outra preparação, é outra moto, enfim. São N coisas. Me diz uma coisa, existe alguma zoação, de repente o cara da tua categoria, Evolution, sim, fica com um tempo maior ou fica na prova, chega atrás de um cara da categoria Light, essa zoeira com o cara, não tem isso? Existe um pouco, assim, às vezes acontece, sempre existe, assim, entre os pilotos, sabe, que os pilotos da Light, por exemplo, são pilotos muito bons, que então, eles chegam bem próximos dos tempos da Evolution 1000 também nem se fala. É uma categoria que rivaliza em tempo com a gente bem próximo, assim. E hoje nas motos, assim, Roberto, para você ter uma ideia, o Superbike está tão pegado, isso eu estou fazendo assim um somatório de todas as categorias, juntando a Light, a Stock, a Evolution e a Evolution 1000. Se tu olhar do primeiro ao 15º ao 20º, não dá um segundo e 2 de diferença. São detalhes. Entendeu? É detalhes, entendeu? Então é uma tomada de curva feita errada, uma freada um pouquinho que você errou, ou você errou um pouquinho traçado, é o que basta você perder aquele 0,002 para tu perder 5, 10 posições. Então é muito pegado, sabe? Apesar de existir essa subdivisão de categorias e de preparação, os tempos são muito parecidos. Me diz uma coisa, na tua categoria, geralmente, quantas motos na largada? Na minha categoria, esse ano, eu acho que tem 18 motos na minha categoria. Aí vocês largam junto com a Light? Junto com a Light, com a Evo 1000 e com a Stock. E aí sai quantos aí? Em média? No último grid deu 49 motos. É muita moto, né? É muita moto. É muita moto. E isso é um ponto que depois a gente vai abordar aí no programa, que a gente está brigando um pouco com o campeonato, sabe? Porque é muita disparidade. Para você ter uma ideia, vamos falar em questão de tempo hoje, o pole position da Evo faz em torno de 1,40, 1,41, e o cara que larga da Stock lá atrás está fazendo 1,55. É muita diferença. É muita diferença, entendeu? É um abismo de diferença, entendeu? E aí você entra na questão da experiência, porque a tomada de curva dele vai ser diferente. Sim. Né? A retomada dele é diferente, a frenagem dele é diferente, e isso acaba atrapalhando quem tem um maior rendimento. Isso a gente nota em Fórmula 1, a gente usa a mesma equipe com 2 pilotos que um carro está com rendimento melhor do que o outro naquele momento da prova. Exatamente. Agora imagina se isso acontece na Fórmula 1, que eu faço essa analogia porque é o mais comum que a gente conhece de esporte de velocidade de alto rendimento, né? Só para o público de casa ter essa ideia. Agora imagina você tendo várias motos com várias preparações, com rendimentos diferentes, o quanto isso pode trazer de prejuízo e insegurança na prova.
né? Penso eu, não você tem total razão, exatamente. É perigoso para todo mundo, entendeu? É perigoso para quem está andando mais lento, é perigoso para quem está andando na ponta, porque atrapalha a corrida de todo mundo. Às vezes você está disputando uma posição um pouco mais na frente ou no grupo intermediário, está ali o cara muito mais lento e está atrapalhando, por mais que dê bandeira azul para ele sair. A bandeira azul para quem não tem muita intimidade com corrida, aí é para você dar lugar para quem está vindo mais rápido, vindo na frente, então fica ruim para todo mundo. Então isso é uma grande discussão aí que a gente está abordando aí com o campeonato, para que haja essa divisão de grid, sabe? E eu acho super temerário, cara, um grid com 47 motos, mesmo sendo em Interlagos, que é uma pista com bastante extensão. Interlagos tem 4.500 e poucos metros, mas quando você vai correr em Curitiba, por exemplo, que é uma pista que tem um pouco mais de 3 quilômetros, complica um pouco, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente está brigando com o campeonato aí, discutindo para ver como é que a gente vai fazer para acomodar todo mundo. Na tua categoria, que velocidade vocês conseguem atingir, independente do autódromo, o mais rápido? Qual é a velocidade final que vocês chegam? O pessoal, eu acho isso engraçado, esse tipo de pergunta, porque o pessoal diz assim, nossa, é velocidade final. E assim, gente, já vou responder a pergunta do Roberto. Isso engloba N fatores, engloba a eletrônica, engloba o tipo de relação que você está usando, engloba um monte de coisa. Mas vamos dizer assim, a gente fala muito de Interlagos ali, tu chega que o ponto de velocidade máxima em Interlagos é quase na entrada do S do Senna. Muita gente acha que é na reta oposta, mas é na entrada do S do Senna. Na entrada do S do Senna ali, você, um pouco antes da frenagem, chega a dar 285, 280. Mas a velocidade máxima que se atinge no Campeonato Brasileiro hoje é em Goiânia, que beira os 310 km por hora, que é uma reta de 1,4 km lá, beira 310, 316, dependendo do acerto e do ajuste da moto. Essa velocidade ela é limitada em função do traçado da pista. Sim. Mas as motos têm capacidade, se você pegar uma reta muito maior, você tem capacidade de ir além disso. O que limita a velocidade é o traçado da pista. Exatamente. Né? E a preparação que você tem nela é em função de se é uma pista com muita curva ou menos curva. Exatamente. Aí você vai mudar a relação para ver retomada de curva e tudo mais, aí está a mudança de rendimento. Né? Isso. Mas a moto tem capacidade de ir muito além disso. Né? Sim. Tem ideia de quanto chega? O que os engenheiros falam? Fazer uma analogia e botar uma moto de competição com uma relação longa aí numa reta de aeroporto aí, vamos dizer que acho em velocidade real medida por GPS vai chegar em torno de 360, 350 por hora. Chega uma moto dessa, sabe? Com a relação longa, como você referendou aí para o pessoal, com uma relação longa que permita ela desenvolver a velocidade final maior, em torno disso aí, uns 350, 360 por hora. Eu vi no site do Superbike que eles estavam estudando uma possibilidade de limitar a velocidade durante a corrida. Né? Não sei se chegou a acompanhar isso, houve conversa. Acompanhei. Isso é interessante, não é? Contribui para a segurança, não? O que você acha disso? Porque de repente você atinge uma velocidade superior, né, fruto da tua habilidade, da preparação da moto, e daqui a pouco você está sendo penalizado porque você conseguiu atingir uma velocidade superior e para ganhar a prova. Né? Certo. Eu acho que isso aí é totalmente sem fundamento, Roberto, sabe? Depois a gente vai abordar esse assunto aí na sequência do programa, mas se for nesse tipo de situação, a corrida não tem mais sentido, entendeu? Então você não é um absurdo você vincular uma corrida a limite de velocidade, entendeu? Por que se trabalha, para que se desenvolve um piloto ou uma moto? É para justamente você atingir um máximo de performance. Então, se essa performance é limitada, não tem por que você estar ali, né? Então, eu acho essa informação que foi passada aí em razão dos últimos acontecimentos aí que estão ocorrendo, que infelizmente ocorreram, o pessoal começa a comentar, mas isso é totalmente sem fundamento, não vai existir, nunca vai existir, porque se realmente se convalidar isso aí, acabou o espírito da corrida, né? Isso que você estava falando, nós vamos abordar agora. Porque no último dia 26, né, desse mês aí, nós tivemos a perda do Danilo Berto. E depois, no dia 14/4, foi o Maurício Paludetti. O Maurício que perdeu a vida. E fatos interessantes. O Maurício, depois de ter ganho a bandeirada de final, já tinha terminado a prova, sofreu um acidente e faleceu. E o Danilo foi no warm-up, né? Sim. Não era treino classificatório. Né, era um treino de aquecimento, na verdade, eu acho que de pneu, dele mesmo, né, então aquele período antes de concentrar para a largada, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Né.
A gente sabe que existem, é um esporte de velocidade, ocorre um risco, isso é normal, pode acontecer. Agora, como é que fica a cabeça do piloto que está indo para uma competição? O caso do Maurício nem tanto, porque a prova estava terminando, mas existem pilotos que vão correr depois dessa prova. Então tem outras categorias que são atingidas. Mas no teu caso, cara, o cara corria contigo, na mesma categoria. Vocês estão indo se preparar para uma prova, de repente o cara vai lá e sofre um acidente grave, que até o momento do acidente ninguém sabia que ele tinha falecido. Né? Então, como é que fica a cabeça do cara? Pô, eu vou para uma prova vendo aquilo ali ou sabendo daquilo que aconteceu. Assim, ó, Roberto, é complicado, sabe? Uma vez eu li que qualquer piloto de moto ou carro, a pessoa tem que ser meio desprovido de sentimentos, sabe? Mas isso é praticamente impossível porque você é um ser humano e às vezes as pessoas, o cara tá ali embaixo do capacete, você não vê a reação atrás da viseira, sabe? Muitas vezes a viseira é escura, tu não vê, mas a gente sofre muito, sabe? Então, queira ou não queira, você passa naquela curva ali e você pensa, pô, o cara acabou de falecer aqui, o cara acabou de se acidentar aqui, então isso é bem complicado pra gente. Mas foi bom tu abordar esse assunto porque aí nas mídias sociais estão cometendo, assim, muito... Como é que eu vou tentar falar assim? As mídias sociais são bem ferrenhas nas críticas com o campeonato, então, galera, eu vou tentar falar para vocês o que realmente está acontecendo. Assim, ó. A grande realidade, gente, é que no Brasil a gente não tem nenhum autódromo homologado para corrida de moto. Esse é a grande verdade. Por que não tem corrida de MotoGP aqui no Brasil? Em razão disso. Tinha Jacarepaguá, que era a única pista homologada, que foi desfeita lá em razão dos Jogos Olímpicos e tal. Hoje, o que é feito para a gente correr de moto? É feito adaptações nos autódromos. Então, o que é que a gente tenta fazer? É minimizar o risco. É isso que é feito. Então, o pessoal que está criticando o campeonato, dizendo que o campeonato não oferece segurança, isso é o maior absurdo que estão fazendo. Eu nunca vi, faz muitos anos que eu corro, tá? Tamanha campanha feita para a segurança dos pilotos. Hoje você corre em Interlagos, que é um autódromo que é considerado perigoso para moto, tá? Eu tenho muito receio em correr lá, e os outros pilotos também têm. Hoje Interlagos está praticamente encapado de airfence. Airfence, para quem não sabe, são aquelas barreiras de ar que em corrida de moto a gente se usa muito. Só o que acontece? O problema é que a gente está falando muito de Interlagos, vamos usar Interlagos como exemplo. Interlagos é um autódromo feito para corrida de carro, certo? Então não é a corrida de moto. Por mais que você bote o airfence, por mais que você limite regras, coloque no regulamento, alguma fatalidade, algum incidente pode acontecer. Porque o que você precisa num acidente ou numa queda de moto? É você ter área de escape, para você não sofrer o impacto. Então, por isso que a gente não vê acidentes muito sérios no MotoGP, no World Superbike, porque os caras correm em autódromos homologados pela FIM. E a FIM, ela distribui a homologação de autódromo da seguinte maneira, é a qualificação A, B e C. Então, para ter MotoGP, MotoGP e World Superbike tem que ter qualificação A, para ter campeonatos nacionais em alguns autódromos, qualificação B, e para fazer track days e alguns outros tipos de corrida de competição é a qualificação C. Os autódromos no Brasil, nenhum deles nem C atinge. Talvez Goiânia, desculpa, eu errei, Goiânia atinge o padrão C, certo? Que para a gente hoje ainda é o autódromo mais seguro para competição de moto. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado no que estão falando aí nas mídias sociais e acusando ele que é negligente, que o campeonato é negligente. Na verdade, assim, a grande verdade é que ninguém te obriga a estar lá, entendeu? O campeonato não vem me tirar de casa e me obriga a correr. Então, a gente corre porque quer. Então, você corre, você assume o risco. O que é feito em razão disso é o que a gente acabou de falar. Existe uma comissão hoje, que é o Alexandre Barros é integrante, que alguns outros pilotos são integrantes, que eles estudam para minimizar esses riscos. Mas o risco existe, entendeu? Sim. O risco existe. Agora, vai você se dispor a correr ou não? Entendeu? Então, é isso que te diferencia um piloto profissional do que um cara amador, entendeu? Por isso que a gente sempre faz essas campanhas. Gente, ó, a rua, você mesmo falou, a rua é perigoso, então a gente também tem esse perigo. Só que a gente é treinado para isso, entendeu? Então, vamos dizer que é um risco controlado. O que está acontecendo hoje é que, em razão do falecimento do Maurício Paulo Detti e do Danilo Berto,
criou-se uma comoção em volta disso. E foram 2 acidentes muito próximos, Exato, né? foi seguidos. Na segunda etapa, infelizmente, faleceu o Maurício, que era um grande amigo meu, e agora faleceu o Danilo Berto, que era outro cara sensacional também, amigo meu. Então isso criou, a mídia criou uma comoção muito grande. E a mídia, infelizmente, ela se usa desse tipo de situação para, sei lá, para vender jornal, seja lá o que for. Porque uma coisa que irrita muita gente, Roberto, é assim, ó, pô, você tem tanto sacrifício para estar ali, cara, você tem tanto sacrifício para ganhar uma corrida, quando você ganha, dificilmente sai uma nota no jornal dizendo que o fulano tal, mas se Deus o livre acontece um desastre que nem aconteceu agora, todo mundo cai de pau em cima, entendeu? Então, galera, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de comentários. E eu falo isso com todo o embasamento, porque eu tô lá dentro, eu acompanho, a gente faz briefings e reuniões de segurança direto com os pilotos. O Bruno Corano, que é o manager do campeonato, ele é piloto também. Então, assim, ó, para você ver que os comentários são tão sem fundamentos que o cara que organiza o campeonato ele corre junto comigo. Então, ele se expõe ao risco também, entendeu? Então, para você ver como essas informações desencontradas, a pessoa tem que ter cuidado, o pessoal tem que ter cuidado no falar. Agora, Interlagos foi fechado, o Ministério Público interveio lá e foi fechado por 60 dias. Não existe mais previsão de moto nesse período, não existe mais previsão para haver corrida de moto nesse período. Só o que acontece? Outra coisa assim que eu quero deixar bem claro, gente. A gente várias vezes fizemos reuniões e todo mundo sabe, decora os pontos perigosos de Interlagos. Inclusive o campeonato, Roberto, se propôs a tirar do orçamento do campeonato para fazer, do bolso do campeonato para fazer as melhorias necessárias em Interlagos. E a Prefeitura de São Paulo colocou óbice nisso. Ele disse para todo mundo que as obras teriam que ser licitadas. Então, infelizmente, foge da nossa alçada, entendeu? Então, galera, a gente está fazendo de tudo para que a motovelocidade, que já é um esporte assim, bem... Como é que eu vou dizer para vocês que a gente rema muito contra a maré, não morra no Brasil, entendeu? Porque se acabar o Superbike... O que vai ser a motovelocidade no Brasil? Nada, acabou. Então a gente tem que, em vez de criticar, a gente apoiar, ter maior conhecimento sobre o assunto, saber do que está falando, porque a gente está falando de um esporte que envolve muita gente, que gera muitos empregos, que é o terceiro mais visto hoje de público no Brasil. Então, assim, gente, vamos procurar se informar antes de falar, entendeu? Vamos procurar a gente não criticar, porque a gente precisa, nesse momento, de união. É de dar força para a família do Berto, que ficou órfão, para a família do Maurício, que infelizmente também, e procurar criar maneiras para que isso não aconteça mais, entendeu? O risco sempre vai existir, Roberto. Sim, isso como você falou. Exato. O risco vai existir. Você está ali na pista, você está no risco. Agora cabe a você e a organização saber minimizar isso. E administrar, né? E administrar. O sucesso do motociclista em qualquer situação, seja na profissão que você exerce na motovelocidade, ou como motoboy numa entrega de uma pizza ou de um lanche que a gente pede à noite quando está com fome, a ação dele, o sucesso dele no deslocamento vai da administração de risco. Exatamente. Vai da administração de risco. Porque se ele não conseguir administrar o risco, vai acontecer um acidente. Exatamente. Então, dirigir defensivamente, que não é o caso lá, você dirige defensivamente, mas para cumprir um traçado com o menor tempo possível. Exatamente. Diferente de quem está no trânsito, eu não tenho que cumprir o menor tempo possível, eu tenho que chegar com a melhor segurança. Sim. Então eu posso escolher uma rota alternativa, diminuir velocidade e tal, mas tudo isso me traz risco também. Exatamente. Né? Um dia de chuva, uma rua alagada, um local escuro que eu não conheço, um farol em sentido contrário, tudo isso atrapalha. Então eu tenho que saber administrar esses riscos para não ter o acidente, para que ele não ocorra, né? Exatamente. A moto assim, a moto é para mim, independente de eu amar o esporte, para mim a moto é muito prazerosa, em todos os sentidos, sabe? Então eu respeito muito, às vezes o pessoal fala, a gente até brincou aí, de o pessoal rir. Cara, eu respeito o piloto que larga na ponta no grid a que está em último, porque assim, ó, é muito difícil. Se vocês soubessem, gente, o turbilhão de emoção que passa na cabeça da gente quando você está alinhado num grid com 47, 48 motos e aquela luz apaga, ali você não tem chance para erro.
entendeu? Ali é você com Deus e a tua concentração. Então, assim, ó, você salientou muito bem, cada um no seu nicho e no seu meio. Então, o pessoal que anda de Big Trail tem que ter cuidado, o pessoal que anda de custom tem que ter cuidado, o pessoal que entrega aí a nossa comida aí no dia a dia tem que ter cuidado, porque a moto ela é prazerosa e assim ela te passa muito confiança. E eu sempre faço uma comparação muito legal assim, Roberto, que para mim moto é que nem mar. Moto é que nem mar. A hora que você acha que você domina, ela vai te derrubar. E mar é a mesma coisa. A hora que tu acha que tu sabe, ele vai te criar uma peripécia, uma determinada situação que vai dizer, não, opa, realmente eu não sei. E você nunca sabe tudo. A gente que corre, que é piloto, eu tô aprendendo todo dia, entendeu? Eu chego em casa, fico vendo corrida dos outros pilotos, fico vendo as minhas corridas, pô, eu podia ter feito isso ali, podia ter feito aquilo. Então, isso eu acho que vale para todo mundo, sabe? Não custa a gente ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, que como você disse, tem que usar a moto para se divertir. Eu trabalhei profissionalmente com moto, né? Você tem uma profissão. Eu tive que trabalhar, eu exerci uma profissão em cima de uma motocicleta. Eu fui policial rodoviário federal por quase 23 anos e boa parte desse tempo aí como batedor, né? Motociclista. Então, não chega perto da velocidade que vocês imprimem no autódromo, mas não era autódromo, era via pública. Sim. Era cidade, era rodovia. Então, você tem esse risco potencializado. Que acho que até mais, talvez, né, muito Roberto? mais potencializado, eu né? acho que Porque até é uma mais. moto com giroflex, sirene ligada e sai da frente e vamos ver para onde esse louco vai. Sim. E quem ele vai parar, né? Então, e a polícia começou a utilizar sistema de comunicação, acho que agora nos Jogos Olímpicos. Até então não se utilizava rádio, era tudo sinalização manual. E a única sinalização que a gente Da comunicação entre vocês? Tudo manual. Nossa. Tudo sinalização manual. Você fazia o reconhecimento de itinerário, sabia os pontos que deveriam ser parados, como administrar o trânsito e aonde eu ia, qual manobra que eu ia fazer, a sinalização era manual. Então, a única sinalização que a gente não queria fazer, né, é essa sinalização, vou cair ali. Né? Então, era a única sinalização que ninguém gostava de saber. Sim. Mas todas as outras manobras são sinalizadas e manualmente você, além de cuidar do trânsito e de alguém se aproximando, né, você tem que ver o colega da frente, o que ele vai fazer, aonde ele vai parar para que eu possa transpor a posição que ele vai guardar e a posição mais à frente para poder liberar o trânsito. Então isso nos dá, e dá para você também, uma acuidade visual e uma atenção muito maior, que se reflete na pilotagem depois ou na direção do carro. Né? Exatamente. A gente acaba dirigindo de uma maneira muito mais segura, porque esse nível de atenção ele fica lá em cima. Sim. Então, correr risco eu sei o que é. E tem hora que eu vejo uma galera andando de moto, correndo risco desnecessariamente, se colocando numa posição grave. Então, pessoal, não cometa esse erro, tá? E nós tivemos aí noticiado semana passada, um cidadão que comprou uma marca, não vou citar o nome, não vou citar a marca da moto. Mas a marca fazia uma propaganda que aquela moto atingia a velocidade X. E aí ele resolveu pegar a rodovia em Anguera e verificar se a moto realmente atingia aquela velocidade. Você acompanhou isso? Nós comentamos antes do programa. O que você me diz a respeito desse cidadão? Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo, primeiro, fala tecnicamente que a moto ela não atinge aquela velocidade ali, porque o velocímetro ele não passa a velocidade real. Você sabe, você foi policial. Velocidade real a gente se consegue aferir por duas maneiras, ou por GPS ou pela telemetria da moto. Então aquilo ali, ele chegou perto daquilo ali, mas talvez não aquela velocidade que foi divulgado. E aquilo ali foi o maior atentado, primeiro contra a vida dele e contra os demais que estão na rodovia, né? E hoje assim, pessoal, a coisa hoje está tão fácil, né, Roberto? O pessoal hoje, a moto hoje está muito mais acessível no Brasil, sabe? Antigamente, você sabe disso, quem tinha uma moto 1000 cilindradas importadas era só quem tinha muita condição financeira. Hoje está fácil, entendeu? Então, galera, quando vocês quiserem acelerar, pô, assim, tá cheio de track days aí, de escola de pilotagem, quer medir a potência da sua moto, ou quer criar experiência, ou quer ver como é que é você pilotar numa pista, vai para Curitiba, vai para... Tem o Gadones ali, que é um track day muito legal em Curitiba, tem o Carlos Barcelo no Rio Grande do Sul, que organiza no Velopark, Santa Cruz do Sul, enfim, N escolas aí de track days de pilotagem. Então, pessoal, vocês têm que fazer isso. Lá, assim, ó, vai minimizar. Você pode cair um tombo? Você pode cair lá, mas assim, a proporção de você se machucar vai ser bem menor que você estar numa rua. Até porque eles não vão te deixar entrar na pista
pista sem equipamento de proteção individual adequado. Exatamente. Sem um treinamento antes, né, sem as orientações para que você consiga cumprir o traçado. Exato. E nós já estamos chegando no final do programa e eu não queria deixar passar, eu queria ouvir a tua opinião, como pessoal, independente de piloto ou não, você pode colocar isso, a tua opinião a respeito do afastamento momentâneo da Honda e da Yamaha, que anunciaram essa semana o afastamento do Superbike em função desses dois acidentes. O que você pensa a respeito disso? Eu fiquei bem triste com essa notícia, Roberto, e eu tenho quase certeza que esse afastamento é temporário, tá? Porque a Honda está ligada ao Superbike já há muitos anos, não é o caso da Yamaha, a Yamaha começou um pouquinho depois, e eu vi isso com bastante tristeza, sabe? Eu acho que essa situação vai se reverter, tá? À medida que essa mídia, vamos dizer assim, essa polvorosa que se criou em cima infelizmente, do falecimento desses dois pilotos, se acalmar, eu acho que as empresas vão voltar para o campeonato. Eu concordo, eu acho que Interlagos hoje, da maneira que está, não reúne condições de comportar uma corrida de moto velocidade. E a gente já referindo aí as melhorias que precisam serem feitas e o que é que tem que ser feito. Eu acho que isso é triste para a moto velocidade no Brasil nesse momento, mas eu tenho muita fé que com esse remanejamento que vai ter das etapas, que eu estou mais ou menos sabendo que vão ser disponibilizadas em Curitiba, Goiânia ou em outras praças aí, talvez eu acho que até Curvelo, que é um autódromo novo que saiu em Minas Gerais, tanto a Honda quanto a Yamaha voltem para o campeonato, porque é o que eu falei, gente, a moto velocidade no Brasil não pode se acabar, não pode morrer, entendeu? Então, assim, é um evento tão bonito que reúne, eu canso de ver o pessoal não em São Paulo, porque em São Paulo é um pouco mais difícil pela logística da cidade, mas quando você vai correr, por exemplo, em Goiânia, ou no Sul, ou em próprio Curitiba, o pessoal de motoclube vão a campo, então é tudo muito legal, é muito, muito bonito de se ver. Então, eu acho, Roberto, que é uma situação momentânea isso. Eu tenho quase certeza que tanto as duas empresas vão voltar para o campeonato e que torcer para que isso se resolva rapidamente, né? E que a coisa se retome, porque tem muita gente que depende desse campeonato, a gente depende desse campeonato, entendeu? E as melhorias já estão sendo feitas, tá? As melhorias no campeonato, em questão de segurança, que é o que estava se falando, que mais uma vez eu vou referendar, são erroneamente atribuídas ao campeonato, que essa segurança, gente, eu corro lá, a minha vida está lá, então eu falo isso com toda certeza. É feito o máximo para minimizar o risco. Então, Roberto, para a gente encerrar aí, a minha esperança é que isso se reverta rapidamente e que a moto velocidade continue nesse caminho tão lindo que está traçando aí no Brasil, e que a gente possa levar cada vez mais público aí para os autódromos e divertir vocês e aí todo mundo. Pablo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo teu vice-campeonato em 2018, obrigado. Esperamos que em 2019 se repita ou venha, quem sabe, o campeonato. Pablo, nós vamos encerrando o programa por aqui, muito obrigado pela tua participação. E nós dedicamos esse programa ao Maurício e ao Danilo. Nós jamais vamos esquecer o que vocês fizeram em prol do motociclismo. A todos que nos acompanharam nesse programa, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa.